Vamos ser abençoados pela palavra de Deus. Trago uma mensagem nessa noite que espere em Cristo que traga um resultado poderoso sobre sua vida. Estamos vivendo tempos de inquietações na alma, carregamos fardos demais. Mateus já diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E a palavra de Deus, ela tem entre suas muitas finalidades e propriedades, isso de aprendermos a abrir mão de pesos e excessos. Entrou uma princesa lá dos Estados Unidos. E hoje a mensagem, Deus abençoe. A mensagem de hoje está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Farei a leitura lá e farei a leitura em Lucas também. É apenas meio versículo de cada um. Em Lucas diz assim: e nos fez surgir um grande chifre de salvação, poderoso na descendência do seu servo Davi. Na leitura por ler, parece não fazer sentido, né? Mas a gente vai trabalhar isso nessa noite. Qual o sentido desse chifre? Que poder tem esse chifre? Porque na Bíblia chifre é poder. Os altares antigamente tinham 4 chifres na borda. Se alguém viesse sendo perseguido e ele corresse, e conseguisse entrar no templo e pular e segurar em um dos chifres, ninguém podia mais matar essa pessoa. Era assim que a misericórdia chegava na vida dessa pessoa. E a Bíblia, quando quer falar aqui em Lucas, disse: um grande chifre se levantou. A gente imagina chifre, já pensa uma coisa ruim, não é. Tá certo? Moisés, quando viu Deus lá no monte, que a terra tremeu, fumegou, e ele viu a face do Senhor, o rosto dele se iluminou e nasceu chifres de poder em sua... Ah, pastor, não entendo. Realmente para os dias de hoje, ainda mais numa mentalidade construída de coisas, como principalmente do brasileiro. Então, e em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, a leitura é curtíssima, tá certo? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. E o Senhor disse a Samuel: até quando? Claro que o versículo todo, né? A minha intenção seria ler só até quando. Então tem alguma coisa que Deus está estabelecendo um limite, um perímetro, uma hora, uma área, um marco de alguma situação que você deve parar. Alguma coisa Deus está observando, prestando atenção atentamente, e nada que venha de Deus é ruim. Então ele está dizendo, alguma coisa que você está agindo, fazendo ou sentindo, Deus, pela primeira leitura, assim, já de tocar o olho, já vê que Deus disse: olha, até quando? Tá bom da gente pensar diferente e eu vou agir diferente na sua vida. Preste atenção na forma que eu vou agir na tua vida. Eu vou olhar o microfone. Essa semana eu preguei o sermão de 1h20 e estava desligado. E o versículo todo, que é curtinho também, diz: o Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? E ele está dizendo assim, a respeito do sentimento. É muito difícil você controlar o sentimento. Quer ver uma pessoa chorar, você esteja sentindo, está só bicudo. A pessoa está só assim. Aí chega alguém com um olhar terno, aí diz: não chore não. Pronto. Se você pedir para essa pessoa conter, aí o que está dentro sai de uma vez e a pessoa cai os berros e chora. Então, na área emocional, você tomar algumas decisões nessa área emocional, afetiva,
e espiritual também, requer coragem. Então o Deus que encoraja, ele não manda um anjo nessas. Ele poderia mandar um anjo, ele poderia mandar outro profeta, ele podia mandar uma vez, ele, como os pregadores dele, mandou uma burra, né, falar, e quando Deus quer, ele vai usar. Comigo ele já usou até para-choque de caminhão, tá entendendo? Eu dirigindo, vai um caminhão com aquela frase, não sei o que, não sei o que. Eu digo, é isso mesmo, papai, tá aí a resposta, e é assim, Deus fala da maneira que ele quiser, aonde ele quiser. Então é um ato de coragem, né? E que ato de coragem seria esse que Deus está dizendo? Eu estou sentindo que isso está balançando e eu não estou sabendo ainda. É uma nova estrutura que eu botei aqui, então já não vou mais tocar nela, eu vou ficar assim, de longe. Deus está dizendo, até quando você vai carregar essa dor? Eu não estou conjecturando, não estou usando, porque parece que está dizendo, eu estou dizendo exatamente isso. Então o profeta estava chorando, o profeta estava sofrendo, o profeta não estava entendendo porque tal coisa estava acontecendo, porque é um profeta de Deus, alguém que fala direto, escuta Deus. Então, e Deus chega e diz assim, até quando você vai perpetuar essa dor? Então me parece que Deus tem outras coisas para oferecer. A dor, então, a dor não é a realidade, pastor Marconi? Claro que é uma realidade, o próprio Deus disse, eu estou vendo a dor que você está carregando. Em Eclesiastes diz assim, há tempo para todas as coisas. Eclesiastes diz muitas coisas, porque o rei mais sábio, segundo a palavra de Deus, e os escritos, diz que Salomão foi o rei mais sábio de todos os tempos. E ele diz, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo... Então, há tempo para todas as coisas. E Deus, ele observou e respeitou, porque Deus é respeitoso. E o diabo não presta. Tá certo? O diabo não presta. Deus, ele respeita. Um Deus que é soberano, criador, doador da vida, né? E ele respeita. Então, ele reconhece esse tempo de sentir, mas chega uma hora que parece que está transparecendo a Deus uma falta de confiança. Quando o chorar transpassa o perímetro do que é aceitável, né? Dor não tem limite, a dor é muito profunda, cada um com sua dor, querido, não é fácil falar disso. Mas aí Deus que prescruta a alma, o coração, o espírito, Deus vê dentro e diz, olha, eu entendo, eu respeito a sua dor, tá certo? Mas até quando você vai carregar isso? Porque eu tenho novas coisas para você, e o texto que a gente vai trabalhar hoje vai dizer isso. Na própria leitura que eu disse que não ia fazer, terminei estendendo um pouquinho, ele disse, você está chorando por alguém que eu rejeitei. Então, o empenho do que Samuel tinha feito na vida desse homem, a gente vai falar daqui um pouquinho, ou que ele estava sentindo a respeito desse rei, que é Saul, rei Saul, primeiro rei de Israel, daqui a pouco eu vou falar dele. Ele estava trazendo uma responsabilidade para ele, e Deus está dizendo, olha, tudo que você fez, aparentemente, você fez em meu nome. E eu rejeitei ele. Então, por que você está carregando uma culpa? Então, há coisas que, quando ultrapassa o limite de impedir Deus criar novas coisas em nossa vida, nada se substitui, nada substitui. Principalmente nessa esfera de dor, eu estou tendo muito cuidado de falar, porque quando se fala de dor, eu não sei a grandeza da dor que cada um carrega. Nada é substituível, mas Deus cria novas coisas. A vida segue, tá certo? Então, Deus, quando ele diz, até quando você vai carregar essa dor? É porque você não entende, Senhor, ele diz, antes da pessoa se justificar, você não entende, Senhor, que é caminhador, ele diz, você está até quando? Porque eu tenho rejeitado a pessoa por quem você está sofrendo, né? Deus apresenta as razões. Então Samuel está triste. E por que ele está triste? Porque ele tinha ungido Saul. Então, um homem de Deus ungiu em nome de Deus a um rei. E como tudo nessa vida, nós temos liberdade de fazer, é como um carro. E tem uma pessoa me escutando lá dos Estados Unidos, vai saber o que eu estou falando. Cuidado, viu?
carro é uma arma. Aí o marido dela disse para ele, o carro é uma... Carro é como um carro que foi feito para lhe locomover daqui para lá, de lá para cá, para trazer coisa, para levar coisa, né? Para ser utilitário, para ser para passeio, para diversão. Mas se a pessoa for usar de uma forma, que eu não vou nem entrar no mérito aqui, né? Que a gente vê muita gente ainda... Então, o uso disso que foi oferecido para ser bênção, traz prejuízo, tá certo? Então, o Saul foi isso. O Samuel ungiu Saul para ser rei. E, claro, daqui um pouquinho eu vou te dizer como foi essa história. Mas no meio do caminho ele perdeu-se na sua vaidade. Olha o poder. Tem uma frase que diz: quer conhecer alguém, dê poder. Quer conhecer mais ainda, tire o poder dessa pessoa. Né? No dar ou no tirar que se conhece. E esse camarada se perdeu mesmo, assim. A princípio era bonzinho e coisa e tal, mas depois... Então, o Samuel estava trazendo... E ele chorava e ele lamentava... trazendo para si essa dor. Tá certo? E Deus está dizendo, olha, tem tempo, como eu falei em Eclesiastes, tem tempo de lamentar, tem tempo de sofrer, tem tempo de derramar lágrima, tem tempo de sentir dor, mas em todo tempo, pela leitura, tem um Deus que está vendo. Olha, essa questão de Deus é tão, para o povo hebreu ou judeu, o povo de hoje judeu, mas mais o povo mais antigo, você não podia ver um judeu correndo, a não ser que ele estivesse em guerra. Porque quem corre não está confiando em Deus. Para nós ocidentais, corre porque tem que pegar um metrô, tem que estar no horário, tem que pegar um menino, tem que não sei o quê, e a gente corre em tudo. Para o judeu, ele confia tanto que correr seria um assinte. Seria provocar, eu não confio o suficiente, então eu tenho que correr. Então, para o judeu, ele confia tanto que ele vai chegar no tempo próprio, independente de qualquer coisa. Deus vai resolver, né? Então... Deus está dizendo aqui, né, que tem observado, Deus tem visto. E o Saul era um rei, mas Deus, a Bíblia diz, o governo está sobre os seus ombros. Também de Jesus também diz assim. Então, ele está sentido como um rei, mas acima do rei está o Senhor. E como é bom eu ver que ainda existem pessoas que acreditam fielmente nisso, tá certo? Nos tempos de hoje, onde a banalização das coisas do Senhor, então o reino do Senhor, o governo está nos ombros, né? Ele observa, e ele está dizendo, olha, eu tenho observado tudo na tua vida. Eu tenho respeitado as decisões, porque Deus, o livre-arbítrio é isso, ele respeita as decisões. E quando é necessário e a pessoa se arrepende, ele corrige os rumos, tá certo? Ele corrige os rumos. Por quê, pastor Marcos? Você está dizendo que a culpa é minha? A Bíblia também diz, de que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado. Eu já falei aqui, eu tenho uma flauta transversal ali, eu adoro tocar flauta. Eu não posso mais porque fumei quando era novo e hoje eu tenho asma aí, já não tenho fome. Então eu vou me queixar da flauta que é porque é de metal? Não. Foi as minhas decisões que, né? E Deus está dizendo, você tem liberdade para sentir a sua dor. Mas não é que ele está proibindo, mas você não está no propósito do que Deus tem, nem para a minha vida, nem para a tua vida, perpetuar a dor. Então isso incomoda o coração de Deus. Se fosse uma pessoa bem cruel nos dias de hoje, uma pessoa imparcial, uma pessoa... Olhava, cadê fulano? Está chorando, e tu, não, eu vou esperar chorar. Quando ele terminar de chorar, aí eu vou falar com ele. Não, Deus chega para lá e diz, olha, eu até... percebi, eu vi, eu acompanhei a sua dor, mas não está no meu plano você perpetuar essa dor. É como um cálice, não dá para comportar as duas coisas. As novas coisas,
o perpetuar da dor, isso não neutraliza, não é esquecer, não é anular, não é lavagem cerebral, não é ressignificar na neurociência da questão da plasticidade do cérebro. Não, não é isso. O passado passou, coisas aconteceram, coisas existiram, mas agora Deus está falando que temos que abrir espaço para o novo de Deus. E às vezes essa angústia, esse sofrimento, essa dor, em todo o tempo, impede que esse novo chegue. É isso que ele está dizendo. Não está no meu plano, tá certo? Esse eternizar desse sofrimento, né? E Deus diz, na leitura, eu não estou lendo para você, mas vou narrar para você. Ele diz, olha, tu enche o chifre de óleo, ele diz o teu chifre, mas eu acho que isso aí foi mais na versão em português. É o chifre que o profeta carregava. Que chifre é esse, pastor Marcos? Um chifre de carneiro, que o povo de Israel usava para fazer o shofar, para tocar, aquele som lindo, maravilhoso, né? Ou para encher de óleo e ungir. Ele diz, unge, enche o teu chifre aí de óleo, bote ele pela tampa, porque eu já tenho providenciado um rei para Israel. Ele estava chorando por um rei. E Deus diz, não acabou. Tem coisas que realmente não dá para substituir coisas. Não está se falando aqui nisso. Mas está falando que Deus traz coisas novas. E tudo que Deus faz é bom. Os pensamentos dele é bom, é perfeito, é agradável. São maiores e melhores do que as coisas que a gente não consegue nem imaginar. Essa é a vontade e os pensamentos de Deus, né? Ele diz, pois eu já preparei um rei para Israel. Então quando Deus chega dizendo, olha, tá bom de colocar um final nesse sofrimento, nessa dor, nesse choro, nessa angústia, porque eu já preparei. Deus não diz assim, vá que eu vou pensar alguma coisa aqui para você levar um lanchinho. Não, quando ele diz vai, eu tenho preparado uma mulher naquela cidade, e quando a pessoa chega lá, a mulher tá aí, realmente o que a mulher tinha era muito pouco, tinha um pouquinho de farinha, só que um pouquinho de farinha na mão de Deus, as panelas enchiam, transbordavam, enchiam, eles vão pedir panela aí nos vizinhos, quando não tinha mais ninguém para emprestar a panela, e eu imagino que cada pessoa que tinha panela dizia, eu empresto, mas tem que encher a minha. Tá certo, me dê a sua e a minha, aí levava lá, e enchia tudo de farinha, de azeite. Então, qualquer pouco na mão de Deus, estando no propósito de Deus, vira cachoeira de bênção, né? Vira um transbordar. Então, encha aí, porque eu já providenciei. Ele não está dizendo, vamos fazer de conta que Saul nunca existiu. Saul aqui é um fato qualquer na vida de qualquer um. Algo que era estimado por ele, que ele empenhou-se, que ele sofreu, que ele orou, que ele aconselhou, alguma coisa, pode ser de uma empresa, ou qualquer realidade que alguém venha, esteja assistindo ou vá assistir esse vídeo. Deus, ele não está apagando a realidade. A realidade do passado, Deus não está apagando. Ele está apresentando um novo futuro. E a dor, o chorar, o prantear, entendeu? Ele eu tenho medo de falar assim, porque é admissível. Como é que eu vou dizer se pode ou não pode chorar? Mas seria aceitável por essa visão de Deus, até a hora que ele diz, pronto, eu entendo, tudo bem. Agora eu estou chegando com coisas novas na sua vida. É isso que o texto está falando, né? A realidade do novo futuro. E Deus, eu botei até aqui, né? Ele é minucioso em separar as coisas, né? Por que isso? Olha, é tanto que Deus não está substituindo nem apagando, porque na primeira vez que, em 1 Samuel capítulo 10, onde esse profeta ungiu o rei Saul, Deus disse, pega essa vasilha de barro, pegue essa vasilha de barro, encha de óleo e unja aquele homem ali. Pronto. Então havia toda uma expectativa maravilhosa. Se a pessoa der para avô, se deu para ruim, a culpa é de Deus. Deus coloca a pessoa como o rei de uma nação. E a pessoa começa a ter práticas horríveis, desaprováveis. Não é uma coisa feia. Ei, isso é feio, eu não faço não. Coisas horríveis.
a ponto de desapontar o próprio Deus que o ungiu, tá certo? Mas na primeira vez, Deus não falou em chifre. Olha como Deus é minucioso nas coisas. Na primeira vez, Deus disse, pega esse vaso de barro, esse barro que é feito pelas mãos humanas. Deus estava dizendo, esse aí está sendo ungido porque é a vontade de vocês. Vocês estão escolhendo isso. E eu vou falar aqui no decorrer desse sermão, né? O vaso de barro representa algo que tem a manipulação humana, né? O artesanato humano. Alguém botou a mão, amassou, queimou, deu o formato e depois encheu do óleo e botou lá. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Em 1 Samuel, no capítulo 16, aí Deus não usa mais o barro. Porque agora é a vontade dele. Eu peço perdão que está balançando alguns celulares, é porque essa bancada é nova e eu não sei o que é que está vendo. Quando eu toco nela, balança, tá certo? Mas vamos na fé em Cristo. Então, ele diz, encha o chifre, né? Ele muda, não é mais o vaso que representa a escolha da ação humana, porque Deus respeita as nossas escolhas humanas. E muitas vezes Deus abençoa nossas escolhas humanas. Só que quando essas escolhas humanas começam a namorar com erro, noiva com erro, casa com erro, e se enlameia no erro, aí Deus diz, olha, agora é tu sozinho, porque a minha bênção sobre sua vida, a minha unção sobre minha vida, o meu ruar, o vento de Deus, o sopro de Deus sobre a tua vida, é para você andar nesse caminho aqui. Como é o nome do caminho, pastor? Jesus. Quem foi que disse isso? Ele. Foi Jesus mesmo. Ele disse, eu não sei não, pastor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Foi isso que Jesus disse, tá certo? Então, na segunda vez, ele diz, pega o chifre. Na primeira, o barro, né? Por quê? Porque o barro quebra. Saul quebrou? Quebrou. Nós humanos quebramos a palavra, quebramos a indignidade, quebramos namoro, quebramos confiança. A gente é especial, quebra, quando é menino, quebra a cerca, quebra a lâmpada, quebra a televisão, a gente quebra brinquedo, né? A gente quebra confiança, né? Então, a primeira unção representa, não, tá aqui, tinha a benção. Mas o segundo é o chifre. O chifre foi feito pela mão do homem? Não. O chifre representa a criação de Deus, o domínio de Deus. Né? O que saiu do coração de Deus, algo que eu posso usar isso, definitivo ou perpétuo, não é feito para chegar a usar e quebrar. Olha quem tem aqui no Nordeste, onde eu estou, tem muitas coisas que são usadas para botar chifre, entendeu? Ainda hoje, não é nenhuma novidade não. E dura do filho para o pai, para o avô, enquanto alguém não fizer alguma coisa, um pente dele, qualquer coisa, vai estar lá, não gasta assim, é feito para durar, tá certo? Então, o chifre diz que o barro tem o prazo de validade. Qualquer coisa de vaso, não é do Oriente, é da China, é uma cerâmica, não toque nele, porque se tocar vai quebrar. Então, em algum momento, se alguma coisa... alguma ação externa tocar naquilo, aquilo vai quebrar. Já o chifre não, tá certo? As propriedades do chifre têm totalmente outro... e para que haja o chifre, o animal não chega, eu vim aqui hoje de manhã, estou com vontade de doar aqui meu chifre direito, então, teoricamente, teria que ter havido o sacrifício de um animal. Que animal é esse? Chifre de carneiro. E Jesus... Comece a ligar. João olhou e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a leitura que nós lemos, pastor, já começou a fazer a ligação? Lucas, um grande chifre da salvação veio sobre nós. Então a primeira leitura parecia esquisita. Agora o chifre já parece que tem um nome, que tem um sentido e que tem poder, acima de tudo. E é eterno. Tá certo? O chifre aqui... isso está em Lucas, não foi uma coisa que eu peguei, deu um jeitinho de... a não ser que você esteja... Essa versão aqui é NVI, mas eu tenho aqui de James ali e outras, a Almeida, revista corrigida, todas elas falam em chifre. Essa NVI, ela disse uma tão grande salvação, mas o original mesmo fala um grande chifre se levantou, né?
E Deus está dizendo, o que Deus está falando para Samuel é assim: você está chorando pelo vaso quebrado, tá certo? Você está chorando por algo que não tem como remendar, digamos assim. Porque ele disse, eu tenho rejeitado, tá certo? E Deus está dizendo, o meu novo, quando ele coloca o chifre, está firmado na autoridade daquele que foi sacrificado e ressuscitou. Aquele animal que doou o chifre não seria, mas eu estou fazendo um paralelo um pouquinho lá, um pouquinho em Cristo, tá certo? A autoridade do que Deus, do novo de Deus, daquilo que Ele está trazendo de novo para a tua vida, não está fundamentada em potes de barro, em coisas quebráveis, uma ação humana, um terceiro, um invejoso, alguém vai, mete a mão e quebra. Não, a autoridade do que Deus está trazendo para a tua vida, do novo. Ele não está dizendo que você não passou por ele está dizendo que acompanhou. Ele está dizendo que conseguiu, em todo o tempo, está vendo. E que chegou uma hora dele intervir. Não, já chorou, já sofreu o suficiente, mas agora você precisa tomar conhecimento. Até quando você vai estender isso? Porque eu estou aqui esperando para quê? Para lhe punir? Não. Eu estou aqui esperando para te levantar e te levantar em grande bênção, em novos futuros, tá certo? A autoridade daquele que foi sacrificado. Quem foi que foi sacrificado? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morreu como uma ovelha muda, tá certo? A autoridade do novo que Deus está fazendo na minha vida e na tua vida vem, tá certo? Daquele que não pode ser destituído. Aquele rei foi destituído, Saul foi destituído, tá certo? O rei foi destituído, mas o Cordeiro de Deus não pode ser destituído, tá certo? Então o chifre de Samuel é de carneiro. E aí vem uma coisa que eu vou falar, mas não há como precisar. Nem que sim, nem que não. Eu sou um pesquisador. Quando eu vou falar com o IA, ele só falta endoidar, porque eu boto, não, aí aí vai escabacando, ele diz, você acertou, não sei o quê. O IA também gosta de dar umas elogiadas na gente, mas eu sou um pesquisador, entendeu? E discuto mesmo. Então, há uma tradição que diz que esse chifre, que Samuel, que Deus disse, enche esse chifre que está aí de óleo para ungir lá, eu tenho levantado um novo rei, dessa vez. Você sabe esse novo rei, como é que Deus achou ele? Diz, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Olha como é que é importante o nosso coração. Não é sua roupa bonita, não é porque você fala bonito, não é porque tem um carro caro, não é porque você tem influência, que eu conheço a influência fulano de tal, deputado fulano, governador cicrano. É o coração. Deus enxerga e diz, como eu gosto do coração dessa menina, como eu gosto do coração desse homem. Deus olha, todo mundo não pode ver porque não é um músculo, tá certo? Não é um músculo cardio que a bomba, tchucu. Aí o exame de imagem pode ver isso dentro da gente. Deus vê a natureza da nossa alma. Sobre tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da alma. Do nosso coração tem saídas da vida. Saídas da vida, perdão, a saída da alma foi em outra versão. As saídas da vida. Então, os planos de Deus, ele joga e diz, deixa eu olhar como é que está esse coração. E ele olha para o coração de Samuel e diz, está triste demais, está chorando demais. Como é que eu vou empurrar vida nova, coisa nova, projetos maravilhosos? Tem pessoas que eu não tenho como não falar. Primeiro foi minha filha lá nos Estados Unidos e agora é Júnior. Um beijo, Júnior. Júnior é um irmão de criação. Eu não tenho um irmão de sangue, né? Eu sou agregado na família dele. Entrei na família dele na marra. E ainda hoje eu estou lá na marra. A mamãe dele né? Dona Marilene. Que Deus abençoe, meu irmão. Então, dizem que esse chifre seria daquele carneiro que substituiu Isaac. Eu não posso precisar isso. Tá certo? Mas posso dizer. Dizendo que eu não tenho certeza. Mas é bem poético, não é? Porque é o cordeiro da substituição. O Isaac ia ser sacrificado. E quando o pai dele levantou a lâmina, aí Deus disse, pare! Tenho visto a tua fidelidade. Eu tenho providenciado o cordeiro para o sacrifício. Aí, quando ele olha, tem um cordeiro preso pelos chifres no mato. Eu não duvido nada que os judeus, que até hoje, se você for em Israel, você vai achar coisas lá daquele tempo. Tá lá, o pessoal guarda, não joga fora não.
Tem figueira, tem pé de oliveira do tempo de Jesus. Pastor, faz 2000 anos. É isso, querido. Tem coisa que Jesus tocou. Então, quando você colocar a mão de Deus, quando você permitir a mão de Deus na sua vida, você vai ver como vai longe. Tá certo? Vai longe, vai longe. Os outros passam e você não passa. Os outros ficam amarelo e caem e você verdinho, Receba aí, viu? Tá certo? Então, segundo o que eu li em algum lugar, também não vou precisar, diz que seria o mesmo lá do Monte Moriá, né? De Isaac. Então, o que de fato Deus está falando é que o primeiro era de barro e agora o chifre. Deus está mudando as naturezas das coisas. Tá certo? Está mudando as atmosferas para a atmosfera da aliança. Tem um texto da palavra de Deus, às vezes eu fico pregando e fica chegando os versículos, diz assim, ó, sem mim nada podereis fazer. Só que temos escolhas. Querido, tem pessoas que entram no canal do YouTube, muita gente entra e joinha, e não sei o que, glória a Deus, não sei o que, mas uma pessoa botou essa semana, mas se Deus não sei o que, ele viu, e isso se ele existir. E eu disse, eu não posso responder de forma provocante, porque eu jamais faria isso, mas eu preciso pedir a Deus que me dê uma palavra que faça ele pensar. Que ainda hoje tem pessoas que vão só, e está sofrendo só, e não consegue só, mas prefere a solidão, a ausência e o choro do que dizer, está aqui, Senhor. Toma minha vida, toma o meu lar, toma minha família, toma o meu barquinho, o meu empreendimento, meu ministério, meus dons. Isso aqui não é religião. Tudo que tenho, tudo que sou, está em tuas mãos, Senhor. E você vai ver Deus tirando do plano natural, dizendo, pode deixar comigo aqui. Então, aonde os outros não conseguem, Deus move. Eu sou um testemunho vivo disso. Move a autoridade, traz daqui, recentemente eu fui convidado para almoçar, eu moro no interior. E é um interior, bem lá no interior, que eu morei minha vida inteira em capital, depois que hoje eu moro no interior. E fui convidado para almoçar com o futuro governador. Futuro porque ele é disparado o que está com mais ponto nesse negócio da campanha, para ver quem. Disparado. Assim, se juntar uns 4 ou 5, não chega o tanto que ele. Então, mas chegou o convite para almoçar com essa pessoa. Por quê? Porque Deus move. Tá certo? Deus levanta, Deus honra, Deus traz pessoas, Deus aproxima você de quem pode ser um ajudador na causa que Deus tem para a tua vida. E o sofrimento e o choro, Deus disse, não, eu vi, chorou, merecia, realmente é digno que tenha chorado, mas é como um momento do luto, né? Tem a hora de começar, tem a hora de sentir, tem a hora de chorar e tem a hora de seguir em frente, tá certo? Então Samuel está ali na dor do barro rachado, né? E o que Deus está dizendo é que Deus está incluindo na dinastia do chifre da salvação. Esse foi o título do sermão que eu li logo no começo. O chifre da salvação, que é o título mais esquisito que eu acho que eu poderia botar nesses 30 anos que eu prego, porque nem eu me lembrava que tinha tal coisa na Bíblia. Claro que eu sei que chifre é poder. Cada vez que Deus se falava com Moisés, ele tinha que botar um pano, porque nascia chifre nele e tal. Mas eu não me lembrava exatamente desse texto de Zacarias, que isso está em Zacarias. Só que foi repetido em Lucas, que Deus levantou um grande chifre de salvação. Tá certo? E Deus, ele quando diz assim, Deus não é um Deus que joga aleatório. O coach hoje em dia, ele joga aleatório, né? Ele joga para a plateia e alguém que sinta, né? É comigo, né? Ele faz aquela análise de corpo, de gesto, de vestimenta e joga ali de qualquer jeito e alguém se identifica, se emociona. Não, Deus quando fala algo, Deus quando usa o seu servo, a sua serva, o homem, a mulher de Deus, além de ele dizer que vai fazer, ele dá a direção. Então Deus chega para Samuel e diz, olha, você pegue isso, encha o chifre de óleo e saia desse luto e vá por Belém. Belém em hebraico é Bethlehem,
Bethlehem. Quer dizer, casa de pão. Eu acho que foi um dos primeiros sermões que eu preguei, foi Ruth, que fala, e ela voltou para Belém, voltou para casa de pão. Então, uma das formas de você tirar o peso do sofrimento é você ir à casa de pão. A palavra de Deus, tá certo? Belém é casa de pão. E Jesus diz, eis o pão vivo que desceu do céu. O evangelho é considerado pão, a palavra é considerada pão. O Espírito Santo de Deus é o pão vivo, é Cristo em mim e em tua vida. Então Deus está dizendo, olha, do jeito que você está, você vai ter que ser fortalecido primeiro. Você vai ter que ser sarado, vai ter que curar isso que está por dentro. Ninguém está vendo. O profeta estava lá, alguém da cidade viu? Não, ninguém viu, são coisas particulares, a dor era dele. Então Deus trata individualmente com cada um. Estou vendo, ninguém está vendo, todo mundo está vendo você, ó, fortão, bonitão, barbudo. Pelo menos no filme que eu fui assistir lá em Natal, agora recente, o profeta Samuel era muito, né, bonito lá, aquela barbona, o filme Davi, quem assistiu, né? Eu falo assim as coisas e misturo. Então Deus está dizendo, vá à casa de pão. Para ele ir para Belém, ele tinha que sair do lugar onde ele estava. E ele estava onde, pastor? Ele estava nas colinas áridas de Benjamim. Olha só, quando a gente está em sofrimento, o ambiente externo, tudo é árido. Tudo é estéril. Quase uma cacofonia, né? Estéril, externo. O que eu quis dizer é que tudo fora, nada parece florescer, nada parece ter vida, nada parece que vai ficar bom. E Deus está dizendo, olha, você tem que sair dessa região que você está. Isso não é sair da região física, geográfica. O pastor Marconi pregou e é uma resposta. Deus está falando para mim voltar lá para... Não, não é isso. Tá certo? É no mundo emocional, espiritual, sair desse ambiente de dor e ir em direção ao destino que Deus tem reservado para você. E o primeiro passo para isso é você ser lavado, alimentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus a gente vai recebendo, o Espírito Santo vai tratando, e a alegria, a satisfação, o ânimo, a saúde, e as coisas vão começando, e Deus vai fortalecendo. Por quê? Porque os planos dele são grandes, né? Então a gente precisa estar grande também, forte, né? Né? Deus está mostrando, tem que sair das colinas e entrar nas terras férteis. Tem que sair da dor, do luto, para o sustento. Se a terra é fértil, é terra de provisão. Quando Deus quer fazer alusão a uma terra fértil, ele diz, vá para a terra que mana leite e mel. Não é assim? Quem escuta a palavra de Deus? Então, Deus está dizendo, olha, nesse canto de dor e sofrimento, você não está sendo provido de tudo que eu tenho para a tua vida. Vamos mudar o campo emocional, espiritual, afetivo. Vamos alinhar melhor aqui, porque você precisa ser alimentado para tomar posse daquilo que eu tenho preparado para a tua vida. Tem que sair da dor. E Samuel vai. Aí eu já preguei tanto em Davi, mas eu não vou incorrer de pregar, mas eu vou só dizer o seguinte. Quando o Samuel chega na cidade, ele vai entrando na cidade, ele tem uma postura, ele foi o primeiro presidente de Israel. A história dele é linda. A mãe dele chamava Ana, não podia nem ter filho. E quando ele vai entrando na cidade, os coroas da cidade, de mim para frente, assim, tudo que era velho e sábio e conselheiro, todo mundo correu para a porta da cidade se tremendo. Por quê? Um homem sozinho, com um chifre cheio de óleo na mão, causou medo na cidade todinha. E os homens chegam a rodear ele, aquela ruma de homem, modo do mundo, aí pergunta, é de paz a sua vinda? É? De paz? Você está vindo em paz? Você está vindo em paz? Por que eles estão desesperados assim? Porque um pouco do texto atrás, em 1 Samuel capítulo 15, um rei chamado, como era o nome do rei? Agagui. Agora fica ruim de eu pronunciar uma hora dessa.
ele desafiou Deus e morreu. Morreu. Não é para rir não, mas é assim, ele morreu. Tá certo? Então o pessoal disse, olha, eu espero que Samuel esteja chegando em paz, porque se ele trouxer um decreto da parte de Deus, alguém aqui vai se dar muito mal. E o povo estava fazendo coisa de mal? Só estava. Entendeu? Esse povo aqui, nem toda a história de Israel era um povo bonzinho, não. Bom, Jesus disse. Disseram, Jesus, você é muito bom. Ele disse, bom é meu pai. Por que você disse que eu sou bom? Bom é Deus. E Jesus está dizendo isso porque um dia ele há de julgar vivos e mortos. E ele vai usar a justiça. Não é o tema do sermão de hoje, mas se eu falei é porque é de paz ou é de morte, né? A gente sabe que está culpado, né? Mas você vem para trazer o quê? Então, o medo deles é que quando Deus fala, traga morte. Mas Deus não veio matar o vivo. A palavra diz que ele veio dar viva até os mortos. Marta, Marta, já não vos tenho pregado que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Então, às vezes a pessoa tem um receio. A gente vive num mundo tão mal, de pessoas de índole tão corrompida, que quer alinhar Deus e as ações de Deus aos parâmetros da natureza humana. Deus é bom, Deus é santo e Ele te ama. João capítulo 10, versículo 10. Que texto é esse, pastor? Eu não vou ler, mas é assim. O diabo veio para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. É um texto muito conhecido. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenha vida. E quando Deus diz isso, se o diabo veio para roubar, matar e destruir, ele não diz, eu vim para que definitivamente desaparecer, com roubar, com matar e destruir. Porque o diabo é uma realidade. Ele pode fazer isso? Pode. E na hora certa ele vai fazer isso. Tá certo? Um príncipe desse mundo. Por quê? Porque tem pessoas que gostam. Eu ia dizer um negócio que fizeram aqui no Nordeste agora, mas eu acho que nem merece. Uma coisa que só tinha em outro continente e o Brasil foi, está estreando. Mas eu não vou dar palco no sermão de Cristo para uma coisa dessa. Mas o Brasil tem gente que gosta. No mundo tem gente que gosta. Tá certo? Então se Jesus não veio para acabar, matar, roubar e destruir agora, como é que vai ser minha situação que você está dizendo, pastor? Que ele vai mudar o destino. Ele veio para anular os efeitos do roubar, do matar e do destruir. Aí ele tem poder. Por quê? Porque o mal está aí. E a gente que decide se quer o bem ou quer o mal. Não pode se servir a dois senhores. Não é você servir. Não é ele servir a você. Você não pode adorar a dois senhores, né? A Bíblia diz, né? Lucas capítulo 19, versículo 10 diz, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não vou fazer a leitura. Isaías capítulo Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor me ungiu, ou é sobre mim, porque... Não, o Espírito do Senhor é sobre mim porque me ungiu. É assim que diz a palavra. Enviou-me para dar vida. Eu quero ler esse texto. E fala restaurar. Se o diabo veio para roubar, matar e destruir, o primeiro versículo que eu falei é João 19, 10. Ele veio buscar e salvar. Então, aonde o inimigo veio roubar, matar, destruir, Jesus veio para buscar e salvar. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Isaías 61 diz assim. Eu não ia ler, mas
Tem hora que eu digo que não vou fazer uma coisa, Deus disse que é para fazer, então vamos fazer. E é rapidinho, é curtinho. Graças a Deus a gente sabe como localizar rápido. Diz assim, 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os corações abatidos e proclamar liberdade aos cativos e pôr os presos em liberdade, querido. Aonde o inimigo veio roubar e matar e destruir. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ele veio para desconstruir a identidade da pessoa, acabar com a natureza, seja por escândalo, por doença, por ser... Então, 2 Coríntios diz, portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu não estou nem lendo. Isso é coisa que eu já carrego no meu coração. Tá, né? Tudo se faz novo. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Cristo é polivalente. Ação de Cristo, tá certo? Tudo se fazer novo na tua vida. Então, se eu estou tratando aqui de Samuel com a sua dor específica, a dor representa em cada uma das pessoas que está ouvindo uma área específica da vida. Alguém é na área emocional, alguém familiar, alguém na amorosa, alguém na financeira, na empresarial, de emprego, seja lá aonde for a dor, tudo se fazer novo. E por que é que Deus sendo tão bom, por que é que Israel queria um rei? Deus reinava sobre Israel, amava Israel, tá certo? Em 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, esse mesmo Samuel aqui, uma vida inteira pregando, ministrando sinais, um homem tão cheio de Deus, que quando ele morreu, enterraram ele, um dia foram enterrar um morto na cova dele. Quando o morto bateu em cima dele, lá no canto que ele estava enterrado, o morto ressuscitou. Uma pessoa... Sabe o que foi que os homens de Israel disseram assim? Eis que tu já está velho, rapaz. Eu achei interessante esse rapaz, entendeu? É ultrapassado, a gente gosta de coisas modernas. Mas as coisas modernas que meus filhos querem é da onde? Do mundo. Mas as coisas do mundo não vai fazer bem para você, não interessa não. Tá velho. As coisas que você traz de Deus, mensagem de Deus, a gente quer coisa moderna. A gente quer ser impactado pelo visual, mas e a vida? Como é que vai ajeitar só? Não tem negócio de vida não. A gente quer modernidade, queremos novidade. As suas palavras são antigas. Um homem que falava com Deus. Mas não perdeu a autoridade não, viu? O pessoal da cidade ficava com medo dele, então. Não considerava eficiente o agir de Deus na vida. Já pensou quando a pessoa troca as naturezas das coisas? A Bíblia diz, uns confiam em carros e em cavalos. Todavia eu farei menção do nome do Senhor. A minha confiança está em Deus. Isso independe de você ter credo ou não, se você acredita ou não, de você ter religião ou não. Quando o parafuso apertar, queridos, sempre vai ter um nome que você vai poder recorrer, e esse nome tem poder para resolver. O nome de Jesus, tá certo? Então Samuel dedicou a vida dele todinha no cuidado às coisas de Deus. E agora isso não é suficiente. A gente vê isso hoje em muitos lugares, não é? As coisas estão mudando. Nos templos. Em muitos lugares. Em vez do poder de Deus, o midiático, né? O que encanta os olhos. O que lhe causa um conforto emocional daquele momento, mas fazer reverter um exame de leucemia é Deus. Fazer restaurar um casamento acabado é Deus. Fazer um tumor regredir e o médico dizer, rapaz, não tem explicação não, aqui só pode ter sido Deus, é Deus. Fazer uma pessoa que não está conseguindo saldar uma dívida e está aperreado e está em tempo de fazer pensamentos negativos
e Deus abrir solução, abrir uma porta, abrir um contrato, chegar uma oportunidade, só Deus. Um filho que dava um trabalho terrível, uma filha que dava um trabalho terrível, e um dia Deus pacifica, usa alguém, aquela pessoa tem um encontro com Jesus, e a destinação da tua casa é mudada. Só Deus pode fazer isso, tá certo? Então os homens querem uma coroa que brilhe na terra, que eles possam dar polimento. A gente tem que pegar. Mas a coroa de Deus, não, a coroa de Deus a gente porque tem que seguir as mensagens dele, e a gente considera antiga. A gente gostaria mais de um trono local. Eu estou explicando por que é que Deus permitiu. Vocês querem um rei? Foi mais ou menos nesse nível de ofensa. E eu vou lhe dizer, um pastor antigo como eu, e eu percebo isso nos dias de hoje, né, que para uma geração, não estou julgando ninguém, que Deus abençoe toda essa nova geração, mas tem muito pastor novo que despreza os pastores antigos. E não sabe que estão pisando nas pedras que foi malhada nas mãos e nas mulheres, dos homens e das mulheres, que eles chamam de antigo, tá certo? Então, prefere o teatro, o midiático, do que o chifre do óleo. Esse chifre do óleo representa unção de poder. O chifre é autoridade, poder. E o óleo representa a unção. Preguei recentemente, essa semana passada, né? Então, eles querem no mundo religioso o que o mundo tem. Eu quero ter no mundo de fé o que tem eu quero ter no meu ambiente de fé o que tem no mundo. Mas você já tem Deus? Não, a gente quer um rei. Mas esse rei não vai ser Deus. E esse rei é humano, ele pode fazer coisas depois, e de fato fez coisas terríveis. Tá certo? A gente quer um caminho diferente. Samuel carregava a unção. Para ofender Samuel, disseram assim: moço, você é velho. E vou dizer mais outras coisas. Seus filhos não dá nem é da fé. Você, como um grande sacerdote de Israel, que culpa tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó, se um filho, um neto, que foi criado num ambiente cristão, de repente toma caminhos? Mas esfregaram isso na cara de Samuel, mas todo mundo vê o momento da acusação, porque é fácil. Mas Deus revela destinos. Nada que a gente entregue na mão de Deus. Essas mesmas pessoas que esses homens disseram, teus filhos não seguem a tua fé. Lá na frente tem um texto maravilhoso, em Crônicas, dizendo, e os netos dele carregam o efode, tá lá, é levita, e é um dos principais, porque Deus não desampara. Ele diz, não, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Até Salomão, uma vez foi falar com Deus, Deus disse, olha bichinho é nordestino falando, olha meu bichinho, não é por você não, mas por amor a seu pai, entendeu? Há uma unção no homem e na mulher de Deus. Então, querido, quando você viu o povo acusando aí, não se preocupe não, porque o final da história, quem assinou, assina e assinará, sempre será Deus. Tá certo? Então, eu fui pesquisar isso aí. Está... Tá aqui? Ah, tá. Acusaram o Samuel, né? Seus filhos não segue a fé. E a resposta do que eu falei está em 1 Crônicas, capítulo 6, 28. Tá certo? Os netos estão lá adorando a Deus. Né? Deus não esquece dos seus. E ainda quando os seus sejam os seus. Tá certo? Sua família, seus filhos, seus netos. Entrega na mão do Senhor e Ele fará. Tá certo? Quando Deus anuncia as coisas, olha como Deus chama as coisas que não são como se não fosse. Eu escuto muito pregadores dos Estados Unidos, porque são homens que
não que eu estou jogando que é melhor, mas são homens que eu enxergo um compromisso que muitas vezes a gente não... Talvez pelas práticas de tanta coisa que está acontecendo aqui no nosso país e eles têm um temor a Deus e tal. Eu vou aprendendo com essas pessoas. Outras, Deus mesmo... Hoje eu estava escrevendo esse sermão, quando eu fui ver o texto de Lucas, eu estava vendo essa questão de Deus trazer filho distante. O epígrafo de Lucas 15 diz assim, o filho pródigo. E a gente vai desde o começo da leitura, não tem nada de pródigo no camarada não, entendeu? Então ele rebelou-se, eu quero meu dinheiro, divide o que é meu, e o cara, não, você não tem nada aqui, não, tem sim, pode dividir, venda tudo e quero a minha metade, e saiu, e caiu na bandaeira, e gastou-se toda a riqueza, não usou de sabedoria, estourou tudo, e depois faliu, aí não tinha mais amigo, não tinha mais namorada, não tinha mais nada, foi trabalhar num chiqueiro. Então o epígrafo era para ser o filho fedorento a porco, o filho da roupa suja a cocô de porco. Não, Deus já mostra o destino final das coisas, aquilo que ele tem preparado, as coisas que Deus tem preparado no final. Então, aonde todo mundo já coloca um dedo, eita, o cara que queria comer bolota de porco e o dono não deixava. Pensa numa pessoa em situação difícil, mas Deus não diz, o pródigo. Porque melhor é o final das coisas, em Deus. Tá certo? Onde é isso, pastor? Lucas 15, né? Melhor o final das coisas. Ele chama pelo que vai ser, né? Eu não sei para quem é que eu estou dizendo isso, mas que seja seu filho, filha, neto, neta, sobrinho, amigo, amiga, irmão na fé. O final está na mão de Deus. E vai ser bom. Tá certo? Em nome de Jesus. Então, Deus ele é especialista em resgate, né? Esse texto do filho pródigo tem duas leituras. Uma é literal, que Jesus... Porque quando Jesus dizia uma parábola, ele podia estar olhando uma coisa que ele estava olhando, uma coisa que ele viu no passado ou uma coisa que ele viu no futuro. Jesus é Deus. Jesus nunca inventou nenhuma parábola, ele inventou assim. Não, em algum lugar, ou ele viu... E uma outra leitura é que esse texto está em Jeremias capítulo 30, versículo 20, que fala de Efraim. Efraim é uma tribo que Deus chamou de primogênita, o primogênito querido, e chama de pródigo. E Efraim se prostituiu, começou a adorar deuses, uma nação adorando deuses dele. Pastor, o que é que tem de adorar a Deus? É porque quando você adora a Deus, se adora em espírito e em verdade. A verdade é Jesus, o espírito é o Espírito Santo de Deus, e a palavra é a água, e tudo é santo, é limpo, é cristalino. Esses deuses aqui, você nunca vai ver um pregador falando, porque para adorar esses deuses, primeiro que você não pode falar nem nas plataformas, senão cai. De tão terrível que é adorar esses deuses. Ainda hoje existe isso, pastor Marconi? Bom, talvez se a pessoa vier morar no Brasil, eu acho que deva ter. Entendeu? E é moda, inclusive. No Brasil tem... Então, Efraim desviou-se e disse... Aí Deus diz assim, Efraim, meu pródigo amado, certamente eu me compadecerei dele. Olha só, se fosse um Deus vingativo, dizia, saiu o problema dele, ele que se vira com os problemas dele. Ele diz, eu me compadecerei. Então, do mesmo jeito que Deus olha para Samuel e diz, eu me compadeci, eu vou mudar. A nação merecia não, um povo cruel. Passaram o dedo assim no rosto de Samuel, você é um velho, eu não quero saber dessas coisas. A gente quer um Deus pop, do jeito que as outras nações têm. Então Deus não é vingativo, certamente me compadecerei. Eu nem você somos melhor do que aquele povo em nada. Nós também somos falhos, pecadores, tá certo? Pastor, e o que foi que Saul fez que perdeu a unção? Tá certo? Hoje, como eu falei, em 2026 o Brasil está caminhando muito para esse negócio aqui, tá certo? Ele começou a buscar o ocultismo.
Vamos consultar um demôniozinho, que no Brasil até é proibido falar esse nome, não porque seja do mal, o demônio não pode ser mais comparado ao mal. Então a gente não sabe mais nem politicamente correto, o Brasil está esquisito, porque os tribunais não permitem que se diga que o diabo é mal. Né? Hoje fica até complicado para um sacerdote falar, mas ele começou a invocar, ele começou a procurar bruxaria. A Bíblia diz que ele procurou bruxaria. A Bíblia diz assim: guarda o que tens para que não roube a tua coroa. A pessoa já tem Deus, tem o favor de Deus, tem a proteção de Deus, tem a bênção de Deus, tem os lugares e posições que Deus nos leva. A pessoa acha pouco e diz: vamos dar um jeitinho aqui, vamos, que tá todo mundo lá no Brasil, diz que saiu até naquele programa da manhã. Tão divertido, é muito divertido. Todo mundo está usando, é uma prática muito... Há caminhos que parecem de vida, mas o final, guarda o que tem para que não roube a tua coroa. Então, esse homem caiu na gandaia espiritual, um homem que foi ungido por Deus para destino, para conduzir uma nação. Tem líderes que é assim, né? Quando chega no poder, aí se alia a forças do diabo, contanto que atinja os prazeres que ele está buscando, né? Porque Deus não vai conceder coisas que não estejam no plano dele para a minha vida e para a tua vida. Mas ele vai impedir? Não vai, não disse a você, ele não vai impedir, tá certo? São escolhas, tá bom? Que a pessoa... Aí Samuel, agora vou voltar lá para o começo, Samuel está chorando por essa pessoa que invocava demônios na calada da noite. Ele se vestia com outra roupa, ele tirava a roupa de rei, botava uma roupa bem... para andar de noite escondido no meio da rua e ninguém vê. Está na Bíblia, tá certo? E Samuel está chorando por essa... Por quanto tempo você vai continuar chorando? Então, Deus não gosta dessa postura de cabeça. A Bíblia diz assim: há um coração quebrantado e contrito, não resistirá ao Senhor. Às vezes a gente está tristinho. Sabe quando a gente está tristinho e não chega ninguém para consolar a gente? Aquela palavra, aquele bracinho amigo, alguém pegando na nossa mão. Então, se a gente está tristinho assim, de cabeça baixa e coração quebrantado, porque está triste, aí Deus chega. Mas se a pessoa se afunda num sofrimento, quem tira prazer isso é o adversário de nossas almas, que não quer ver você de cabeça erguida, porque a Bíblia diz que você é cabeça, não é cauda. Se fosse para ser cauda de cabeça para baixo, cauda que eu estou dizendo de cavalo ou de vaca, de pendurado se arrastando no chão, não é assim. Deus diz: você é cabeça, é para cima, é alinhado, é olhando para o alto, de onde vem o teu socorro. E o diabo quer a pessoa, isso é o Billy Blue. O diabo se alimenta da postura negativa. Eu vou já terminar. Eu deixei de assistir televisão, canais de televisão dessa, não sei nem como é que dá o nome mais. No Brasil tem umas 4 ou 5, mas tem 2 que é horrível de você assistir, vai botar a alma da pessoa para os caminhos mais horríveis possível. E muita gente quer ter sucesso, quer ir para uma dessas TV, mas o preço às vezes é muito caro. Aí eu tava vendo, eu assisto televisão para assistir, como eu já disse aqui, ninguém acredita nas coisas, eu assisto as oficinas do Paquistão, que não se perde nada. Assisto coisa, curiosidade, não sei o que, se eu quiser rir eu vou no aplicativo, se eu quiser uma boa música eu vou nesse querido aqui, um grande maestro que nos acompanha, boa música, né? Então, eu fui assistir na plataforma, aquela vermelhinha, acho que é a maior, né? Não sei. E tava um documentário sobre uma tourada. Eu gosto de coisa que explica as coisas por dentro. Aí prende minha atenção. E foi mostrar como é que se dava. Que a gente vê aquele momento que o cara entra com aquela roupa todo polido, apertado não. Parece, aqui no Nordeste a gente chama, parece um saco de cuscuz. Que é apertado, embalado. Chega, não entra uma fagulha de tão apertado que é a embalagem. Então, o toureiro, ele entra naquela roupa apertada. E aí todo mundo vê aquele ato de bravura, mas não vê as artimanhas
que tem antes da tourada começar. O boi tem chifre, então representa o poder. Ele sabe que se tocar o touro mano a mano com o toureiro, não dá, olha, não dá. Aquela raça ali, aqueles pretinhos, primeiro corre demais, o bicho não para, ele bufa, depois dele mirar, tchau, benção. Pode ser uma árvore, ele dá amarrada. Tem até um desenho animado que chama Ferdinando, que eu adorava aquele desenho animado. Assiste desenho animado, você acredita? Assiste desenho animado. Mas a artimanha é o seguinte: alguns dias o chifre é poder. O chifre que Samuel tem para derramar o óleo é poder, representa o poder. E esse poder não é que seja figurativo. A palavra, quando é pregada, ela é eficiente, tal qual uma coisa natural. Natural por natural, os caras queriam ter o rei Saul. Então, o sobrenatural é o que eu preciso e você precisa na sua vida. É esse que vai chegar no teu passado, no teu presente, no teu futuro e resolve. Então, eles pegam o touro, diminuem a água, coloca papel molhado dentro do ouvido do touro para ele não perder a capacidade de escutar. Os animais, eles precisam dos sentidos, todos eles, senão ele perde até o equilíbrio. Se você priva um animal de algum sentido, o ser humano ele já desenvolve algumas habilidades, perdeu a visão, ele desenvolve outras habilidades e anda. Eu fico até abismado com a destreza, né, a capacidade maravilhosa das pessoas que perdem a visão, né, que são acometidos de alguma coisa e perdem a visão, e eles andam. Então o ser humano ele desenvolve outras faculdades, né, quando ele perde um dos sentidos. Mas o animal é aquele mesmo, ele não vai substituir outro sentido não, porque então ele estampa, corta a água, diminui bem muita água, só não faz tirar, mas diminui a água, quer dizer, já vai desidratando o animal. Depois entope o ouvido do animal de papel para tirar a audição do bicho. Depois passa vaselina nos olhos do bicho e coloca ele num ambiente de penumbra. Alguns dias antes. E vai fazendo isso. Não tortura, não bate, não fere, nem nada. Representa as artimanhas, os laços do passar dinheiro na nossa vida. O diabo vai lançando coisinhas para tirar a nossa estabilidade. No dia da tourada, quando abre aquela porta, que ele entra na praça ou na arena, que bate aquele solzão, você vê que ele para. Ele dá uma carreirinha só para sair, que é a força dele, mas aí ele para, porque é aquele reflexo bem de repente, e aí entra os picadeiros, né, os bandeirolas, né, aquele pessoal, os picadores, né, que andam com aquelas bandeirolas. Eu estou pregando, eu espero que o YouTube não derrube. E esse documentário foi exatamente nesse lugar, que não era para me ter dito o nome, já disse. E eles vão perfurando o pescoço. Você já prestou atenção? Ele não coloca na cauda, na pata, na coxa, é no pescoço. Porque eles querem que a cabeça seja baixa, que o chifre seja riado, que não busque a força do alto. Você está entendendo a analogia dos ataques do inimigo? Então, o barulho da arena, todo mundo gritando ali, eu não sei, aí na pesquisa que eu fiz, eu não soube se tirava depois, na hora que ele entra na arena, se eles tiram aquele papel e desobstruem a audição do bicho. Provavelmente faz isso, porque estava silêncio total, quando chega, aí atormenta um pouco o animal já com vaselina nos olhos, então a visão do boi já não é como a visão humana, já é uma visão diferenciada, e com vaselina, então fica difícil, é desleal. E vai os homens de cavalo, e passa um e fura, e passa outro fura. E quando o animal está extremamente ferido, derramando o fluido vital da vida dele, que eu não vou dizer o nome, né? Mas quando ele está derramando ali, aí entra a figura do toureiro para o golpe final, né? A vaselina são os olhos, igual no caminho de Emaús, né? Que
os homens estavam chorando tanto que Jesus começou a caminhar com eles e Jesus disse: o que está acontecendo? Aí disse: você é estrangeiro, você não sabe o que está acontecendo, não, você não é daqui não, você não viu não? Nossa salvação acabou, nossa esperança terminou, ele prometeu que ia ajudar a gente, que ele era o rei, que ele era a salvação. E Jesus, e daí? Ele disse: morreu, mataram ele. E por que não reconhece Jesus? Porque o pranto me faltou a palavra agora. E olha que eu sou uma pessoa que tem até um vocabuláriozinho meio extenso. Os olhos embaçados. Os olhos da amargura dele estavam tão grande o embaçamento que não conseguia enxergar Jesus andando com eles. Porque Jesus, nem assim mesmo, ele entregou-se por mim e por você. Olha como é as coisas de Deus. Então, os olhos aqui da vaselina do touro os olhos embaçados de Samuel. Os entulhos são as palavras horríveis que disseram a Samuel: você é um velho, mas não é só por ser velho. Você é um velho inútil. O que você tem não nos serve mais. Mas eu tenho Deus. Exatamente, não serve pra gente. Tá certo? Então os entulhos são as ofensas que nós recebemos na vida. Então a gente é açoitado pela tristeza, que muitas vezes por estar triste você não consegue ver que Deus está com você, que Jesus está com você. E é uma realidade. Ele diz: eu clamarei ao Pai, e Ele enviará o ajudador, e Ele estará contigo continuamente. Não te deixará, não te abandonará. Isso é que é uma declaração. Quem foi que disse isso, pastor Marconi? Jesus, ele disse isso. Então, por mais que eu e você, na tristeza, na angústia, na decepção, no sofrimento, esteja se sentindo só, um sofrimento terrível, você não está só. Deus está vendo. E Ele está chegando com a resposta da providência. Tem destino novo. Tá certo? Então, os entulhos, você é um fracassado. Você é um derrotado, porque você fez isso, né? O inimigo, ele quer o pescoço inclinado na decepção. Você fique decepcionado, bota seu pescoço para baixo, né? Só que na hora do lance final, do toureiro lá, já não estou mais nem falando, mas na minha vida e na tua vida, quando o inimigo vai dar os golpes finais, entra, né, a mesma voz, né, quando Samuel era menino, ele foi dormir na casa do profeta Eli, e ele escutou Samuel. Aí ele corria lá no quarto do profeta: o que é? Aí ele disse: não sou eu que estou chamando não, querido, ele era um menino, não sou eu que estou chamando não. Aí ia deitar. Quando ele deitava, aí Deus fazia: Samuel. Aí ele corria lá: não, você chamou? Aí eu disse: não, já sei quem é que está falando com você. Quando ele chamar, diga: fala que teu servo ouve. Aí era Deus. Então a mesma voz que chegou em Samuel, tá entendendo? Foi a mesma voz que chegou quando ele era criança. Isso mostra que é o mesmo cuidado que Deus tem com você desde criança, e está chegando agora e diz: olha, eu sou um Deus da tua infância, da tua juventude, da tua mocidade, da tua idade e tal, de cada situação da tua vida. Eu sou aquele Deus e estou com você agora aqui para dizer que estou chegando com boas novas de salvação para a sua vida. Tá certo? Então o céu rasga o silêncio, né? Todo mundo tem acusando, Deus entra e com a mesma voz, e ele conhece, pastor, conhece a voz de Deus, tá certo? Então Deus disse: olha, não interessa o que estão dizendo, chamaram de velho que não queria suas coisas, a autoridade está com você. Querido, a Bíblia diz que Ele nos deu autoridade, Ele nos deu livre acesso ao Pai. Você tem acesso a Deus, a autoridade está com você. A autoridade está no nome de Cristo, de Jesus. Tá certo? Temos que parar de sangrar a alma. Chorando sangrando a alma. Igual aquele touro que eu falei. Deus rasga o céu e diz: olha, está na hora de parar de sangrar a alma. Tá certo? E por que o inimigo fica atacando a gente? Porque ele quer a gente olhando para baixo. Igual aquela mulher encurvada. No dia que ela teve com Jesus Cristo, Jesus Cristo disse: é opressão do diabo. Seja reta,
E disse que ela não podia se ajeitar de jeito nenhum. Quer dizer, o diabo era uma luta, sozinho fica difícil. Mas aí Jesus chegou e o diabo foi lutar. Não, não vai, porque não tem como lutar com Deus. Tá certo? E os picadores, o pastor da sua analogia. Essas lutas que a gente vai, né, do dia a dia, do inimigo. Mas tem um segredo. O inimigo pensa que a nossa força está no pescoço. Mas a Bíblia diz, o Senhor é a minha força. A quem temerei? Deus é a tua força. Ele é socorro bem presente, Ele é escudo, é fortaleza. Ele é vida para você. Tá certo? E vai mudar a tua história. Tá certo? Samuel estava chorando, ele disse, Samuel, a autoridade está com você. Você vai fazer algo para mim que não só vai mudar de novo a tua vida, mas vai mudar a história de uma nação. A unção que Deus, da nova história que Deus está construindo na minha vida e na tua vida, vai ser expandida para a nossa família, para a nossa descendência, para os lugares. A Bíblia diz, todo lugar que colocares a planta do teu pé será dada a possessão. Por quê? Porque o domínio, a força, e você é o cara, você é a princesa. Não, é porque Deus está com você. A autoridade de Deus está com você. Então, essa palavra, para mim, para você, homem, mulher, que foi ferido, que está com dor, que está cansado, que acha que o ministério atravessa por diversidade, o casamento, e sempre vai querer ter um toureiro da depressão, né? O diabo fica querendo. E a palavra de Deus hoje para você é essa. Por que você está triste? Deus está dizendo, foi até aqui. É certo? Se você deixar, eu vou realinhar a sua vida e vou trazer coisas grandes e maravilhosas. A Bíblia diz, né? Que tu não sabes. Deus sabe. Pastor, mas como é que eu vou enxugar minhas mágoas? Eu vou ler. Geralmente, você viu que a maioria dos versículos eu falo decorado, porque eu não sou daqueles pregador que fica, canto tal, versículo tal. Mas como é 2 versículos apenas, eu vou ler Apocalipse 21. Diz assim, já estou finalizando, 21:4. Ele enxugará toda a lágrima. Apocalipse 7:17 diz assim, porque o Cordeiro de Deus que está no meio diante do trono os apacentará e conduzirá às fontes das águas vivas, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. É a autoridade da palavra que vim trazer para a minha vida e para a tua vida. Até quando? Que Deus continue te abençoando. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. Fica na paz.